Nos ensinamentos de Carl Jung, descobrir a própria essência e aceitar-se plenamente é muito importante. Neste vídeo, falaremos sobre as coisas que provavelmente acontecerão quando finalmente se escolher a si próprio acima de tudo. Faz a busca interior. Começa a viagem da autodescoberta. A busca interior é a etapa mais importante da jornada de autodescoberta de uma pessoa. Todo o indivíduo começa a desejar ir além dos efeitos do mundo externo e das normas sociais, num determinado momento. Esta busca começa geralmente consciente ou inconscientemente, com pensamentos como a paz interior, a busca de sentido ou o questionamento do propósito da vida. No entanto, quando este processo atinge uma dimensão mais profunda, a pessoa começa a procurar não só algo do mundo externo, mas também do seu próprio mundo interior. Jung defende que, neste ponto, o indivíduo deve embarcar numa viagem interior para alcançar a sua essência. A busca interior começa com o surgimento de um sentimento de vazio interior. A pessoa começa a procurar externamente o preenchimento desse vazio, mas, com o tempo, compreende que a verdadeira satisfação e o verdadeiro significado podem ser encontrados no seu próprio mundo interior, e não em fatores externos. Esta viagem requer frequentemente um mergulho nas profundezas emocionais, mentais e espirituais do indivíduo. Cada indivíduo possui um mapa pessoal moldado por diferentes experiências de vida, e este mapa serve de guia na viagem de autodescoberta. De acordo com os ensinamentos de Jung, a pessoa que embarca nesta viagem pensa e vive inicialmente a um nível superficial para compreender o mundo e o seu meio envolvente, mas, com o tempo, embarcará numa descoberta mais profunda e significativa. À medida que a pessoa começa a descobrir os potenciais ocultos e os aspectos obscuros dentro de si mesma, começa a perceber que tudo no mundo exterior é temporário e superficial. A verdadeira busca consiste em encontrar paz, integridade e significado na essência. Esta descoberta interior é, normalmente, um processo longo e doloroso, pois, ao confrontar-se com questões existenciais, a pessoa resiste às normas sociais, aos padrões do passado e às expectativas familiares. Durante este processo, o indivíduo debate-se com os aspectos obscuros do seu interior, por um lado, e com os limites impostos pela sociedade e pela cultura, por outro. A busca interior não se refere apenas ao pensamento consciente, mas, por vezes, também ao inconsciente. Jung sublinha que o subconsciente desempenha um papel importante no mundo interior de uma pessoa e, na maioria das vezes, os desejos, medos e conflitos ocultos de uma pessoa são moldados nele. Portanto, a busca interior é uma viagem não só com pensamentos racionais, mas também com estes processos inconscientes profundos. Esta viagem ajuda-nos a compreender que, por mais bem-sucedidos que sejamos no mundo exterior, a paz interior e a satisfação estão apenas dentro de nós. No início, uma pessoa pode procurar valores externos, sucesso e a apreciação dos outros. No entanto, com o tempo, a cada passo da viagem interior, estas buscas oferecem-lhe apenas uma satisfação temporária. Em última análise, a viagem para encontrar o verdadeiro significado só é possível quando o indivíduo se volta para a sua própria natureza interior. Jung chama a este processo individualização e defende que é um processo que continua ao longo da vida de cada indivíduo. A busca interior é um processo contínuo de descoberta, em vez de chegar a uma conclusão. Isto permite que a pessoa se aprofunde e amadureça não só no mundo exterior, mas também no mundo interior. Traz-te a influência do mundo exterior, sociedade e expectativas. A influência do mundo externo desempenha um papel muito importante no processo de formação da identidade de um indivíduo. Como ser social, uma pessoa é moldada pelas normas culturais, familiares e sociais que a rodeiam desde o momento em que nasce. Esta interação está repleta de pressões externas que afetam profundamente os estilos de pensamento, os comportamentos e os valores do indivíduo. O conceito de inconsciente coletivo de Jung fornece uma chave importante para a compreensão dos efeitos deste mundo externo. O inconsciente coletivo
alimenta-se não só das experiências pessoais dos indivíduos, mas também de padrões de pensamento e emoções comuns que advêm da herança social e cultural. Inicialmente, uma pessoa adapta-se a estas normas e padrões externos porque necessita das expectativas dos outros e das normas sociais para formar a sua própria identidade. No entanto, este processo de adaptação acaba por conduzir a um conflito entre o eu interior e o mundo externo. Embora as expectativas da sociedade orientem a vida do indivíduo, podem criar obstáculos significativos à liberdade pessoal e ao desenvolvimento da identidade. As pessoas desejam geralmente ser aceites pela sociedade e aprovadas pelos grupos a que pertencem. Este é um impulso psicológico humano básico. As pessoas querem dar sentido à sua existência e estabelecer laços sociais através das relações com os outros. No entanto, as expectativas sociais levam frequentemente à supressão do verdadeiro eu do indivíduo. As pressões criadas pelas famílias, escolas, locais de trabalho e tradições culturais podem dificultar o encontro consigo mesmo. Um indivíduo segue geralmente regras, normas e critérios de sucesso sociais. No entanto, neste processo, o indivíduo identifica-se com as identidades impostas pela sociedade e pode perder a oportunidade de reconhecer a sua natureza interior. As identidades impostas pela sociedade e pela cultura impedem o processo de individualização do indivíduo. Uma pessoa pode muitas vezes tender a satisfazer-se apenas com sucessos externos, sem descobrir o profundo potencial dentro de si. A sociedade concentra-se geralmente nos sucessos externos do indivíduo. Fatores como um bom emprego, uma bela casa, uma posição respeitada e a aprovação social determinam o valor da pessoa. No entanto, de acordo com Jung, o verdadeiro significado e a satisfação estão para além destes critérios externos. Um indivíduo não pode alcançar o seu verdadeiro eu sem se desfazer das identidades impostas pela sociedade. Neste processo, a pessoa é forçada a confrontar-se com padrões sociais para encontrar a verdade sobre si própria. As expectativas do mundo externo não afetam apenas a vida social do indivíduo, mas também levam a conflitos internos. Uma pessoa pode sentir-se obrigada a mudar constantemente, a adaptar-se e a obter a aprovação dos outros para se adaptar a eles. No entanto, isto pode impedir o potencial original da pessoa dentro de si. Nesta altura, a pessoa pode enfrentar um sentimento de vazio interior. O apego às expectativas da sociedade ofusca a procura de satisfação pessoal e de paz interior. Jung recomenda que o indivíduo se oponha a estas influências externas e inicie a sua própria viagem interior. A pessoa deve romper com as pressões do mundo externo e procurar a liberdade e a independência interior. Isto significa não só atender às exigências da sociedade, mas também descobrir a sua própria natureza e necessidades. A influência da sociedade molda não só a identidade do indivíduo, mas também a forma como este dá sentido à sua vida. Ao conformarem-se às normas sociais, as pessoas ignoram frequentemente os seus próprios valores. No entanto, no final deste processo, o indivíduo encontra geralmente um profundo sentimento de insatisfação. Os critérios e normas de sucesso social não satisfazem a procura da felicidade e do significado interior. Nesta altura, o indivíduo sente a necessidade de dar um passo em direção à descoberta do seu próprio poder e valores interiores. Segundo os ensinamentos de Jung, as pressões provenientes do mundo exterior são um obstáculo importante que o indivíduo deve ultrapassar antes de iniciar a sua viagem interior. A pessoa deve escolher o seu próprio caminho e descobrir a sua força interior, resistindo a essas influências externas. Este é um passo importante para a descoberta do verdadeiro eu. 3. O processo de individualização, a turbulência interior. O processo de individualização ocupa um lugar importante na teoria do desenvolvimento psicológico de Carl Jung, e é uma viagem complexa pela qual a pessoa passa para alcançar o seu eu interior. No entanto, este processo não é geralmente uma experiência fácil e tranquila.
Pelo contrário, o indivíduo experiencia uma profunda turbulência interior no caminho para encontrar a sua identidade. Esta turbulência ocorre quando a busca da essência interior, livrando-se das pressões externas, se torna por vezes uma experiência espiritualmente desafiante para a pessoa. Segundo Jung, a individualização é o processo de alcançar o verdadeiro eu, ultrapassando os conflitos internos e as perturbações mentais. Este processo exige que o indivíduo confronte o seu lado obscuro, ou seja, a sua sombra. A turbulência interior é um resultado inevitável deste confronto e coloca a pessoa num profundo processo de transformação espiritual. O processo de individualização inicia-se quando o indivíduo começa a reconhecer o seu eu interior, libertando-se dos efeitos do mundo externo. No entanto, este processo de reconhecimento é geralmente muito complexo. A pessoa entra num universo onde não se conhece plenamente. O indivíduo é fortemente influenciado pelas experiências passadas, identidades sociais e expectativas familiares. Ao tentar compreender-se a si próprio, é inevitável que entre em conflito com estes padrões externos. Este conflito é o início de uma turbulência interior. Segundo Jung, durante este processo, a pessoa questiona não só a si própria, mas também as identidades que lhe são impostas pela sociedade e pela família. Este questionamento leva frequentemente a uma grande crise espiritual. No processo de procura da sua própria identidade, a pessoa pode chegar ao ponto de abandonar as suas antigas crenças e valores. No entanto, este abandono cria também um grande vazio interior. Enquanto o indivíduo transita de uma identidade para outra, pode por vezes perder um aspecto e ter dificuldade em construir o outro. A turbulência interior é o resultado de tais incertezas e conflitos emocionais não resolvidos. Enquanto a turbulência interior é vista como o esforço do indivíduo para descobrir a sua essência, por outro lado, é uma necessidade para a pessoa confrontar os seus aspectos sombrios, ou seja, os lados obscuros do seu subconsciente. Jung define os aspectos obscuros de uma pessoa como sombra. A sombra inclui aspectos que a mente consciente rejeita, reprime e geralmente desgosta. Estas podem incluir emoções como a raiva, o ciúme, o medo e a culpa. O indivíduo não pode ser completamente livre sem confrontar estes aspectos. No entanto, confrontar a sombra exige que a pessoa aceite os medos mais profundos e as verdades perturbadoras dentro de si. Este processo de confrontação é frequentemente perturbador e difícil. Em vez de aceitar estes aspectos obscuros, a pessoa pode ter tendência a fugir deles. Isto aprofunda ainda mais a turbulência interior. Se uma pessoa nega os seus aspectos obscuros, em vez de os confrontar, pode tornar-se espiritualmente desequilibrada. Segundo Jung, o processo de individualização é o processo de aceitação e integração desses aspectos obscuros. No entanto, a turbulência interior não se resume apenas ao confronto com a sombra. O indivíduo também se debate com conflitos internos e sentimentos opostos. Velhas crenças, padrões de pensamento e feridas emocionais constituem obstáculos. O indivíduo reconstrói-se superando esses obstáculos. No entanto, este processo de reconstrução costuma ser doloroso. Abandonar as velhas identidades e hábitos cria um vazio interno, e a pessoa pode experimentar uma sensação de inquietação até que esse vazio seja preenchido. Segundo Jung, a turbulência interior é a consciência desse vazio. À medida que a pessoa descobre novos potenciais dentro de si, a turbulência dará lugar à harmonia interna. No entanto, esta harmonia só será possível se o indivíduo passar por um profundo processo de purificação espiritual. A turbulência interior não é apenas uma luta, mas também um processo de amadurecimento e renascimento. O processo de individualização é uma turbulência interior que resulta inevitavelmente do confronto da pessoa com o seu mundo interior, da aceitação dos seus lados obscuros e da libertação das pressões sociais. Esta turbulência é parte indissociável do processo de descoberta do seu verdadeiro eu. Segundo Jung, a turbulência interior é, em certo sentido, o momento em que a pessoa experimenta a sua transformação mais profunda e se aproxima do seu verdadeiro eu.
O processo de individualização completa-se ao confrontar os seus lados obscuros, em conflito com as expectativas sociais, e encontrar, finalmente, o equilíbrio interior. 4. Lados obscuros. Aceitar a sombra. Uma das contribuições de Carl Jung para a psicologia é o conceito de sombra. A sombra refere-se aos aspectos obscuros do indivíduo que este não quer aceitar conscientemente, reprime ou dos quais nem sequer tem consciência. Estes aspectos não estão apenas relacionados com as fraquezas, medos ou emoções negativas do indivíduo, mas também estão para além dos limites impostos pelas normas e valores sociais. Compreender e aceitar a sombra constitui uma das etapas mais difíceis e importantes do processo de individualização. Segundo Jung, quanto mais o indivíduo procura um nível mais elevado de liberdade e equilíbrio interior, mais profundamente necessita de confrontar a sua sombra. Aceitar a sombra não é apenas um processo de amadurecimento individual, mas também um passo crítico na liberdade e integridade espiritual de uma pessoa. A sombra inclui essencialmente todas as características que são rejeitadas pelo eu consciente do indivíduo. Estas características rejeitadas são, geralmente, emoções, impulsos ou desejos negativos. No entanto, não são apenas negatividades. A sombra contém também potenciais criativos reprimidos, sentimentos reprimidos de amor e compaixão, ou forças que são possuídas, mas não podem ser expressas devido ao medo. Por exemplo, uma pessoa pode rejeitar sentimentos negativos como o medo, a raiva ou o ciúme. No entanto, estes sentimentos rejeitados acumulam-se no subconsciente e começam a desgastar o indivíduo com o tempo. Jung afirma que não é possível alcançar o equilíbrio espiritual sem aceitar a sombra. Enquanto uma pessoa nega a sua sombra, experimenta conflitos internos e encontra conflitos semelhantes no mundo exterior. Esta é uma situação que ameaça a saúde espiritual do indivíduo. Aceitar a sombra não se trata apenas de reconhecer esses sentimentos negativos. Trata-se também de dirigir e integrar corretamente esses sentimentos e aspectos. Segundo Jung, aceitar a sombra exige que o indivíduo enfrente estes aspectos obscuros e tente compreendê-los, em vez de apenas os suprimir. A pessoa não só aceita a sua raiva, medo ou ciúme, como também chega à raiz deles e aprende a lidar com esses sentimentos. Uma pessoa não só aceita os aspectos de si própria que esconde, como também pode compreender melhor os aspectos obscuros dos outros. Ao aceitar a própria sombra, uma pessoa pode aceitar mais facilmente a sombra dos outros. Isto aumenta a capacidade de empatia da pessoa e fortalece os seus laços com a sociedade. Porque reconhecer a sombra é um processo paralelo à aceitação dos aspectos humanos dos outros. Aceitar a sombra pode ser assustador e doloroso por vezes. Muitas pessoas não querem ter consciência das suas sombras porque isso pode trazer à tona memórias dolorosas do passado, traumas reprimidos e características desagradáveis. No entanto, estes medos podem ser ultrapassados reconhecendo e aceitando conscientemente a sombra. Jung defende que aceitar a sombra não só melhora a saúde psicológica, como também revela o potencial pessoal do indivíduo. À medida que uma pessoa aceita a sua sombra, torna-se consciente das suas próprias fraquezas e faz as pazes com elas, desenvolvendo um eu mais forte e holístico. Este processo direciona o indivíduo para viver uma vida mais saudável, livre e satisfatória. Aceitar a sombra é a etapa mais importante e mais difícil do processo de transformação espiritual. O indivíduo não só confronta a sua própria escuridão interior, como também aprende a usar essa escuridão como um recurso. Embora a sombra contenha, por um lado, os medos mais profundos da pessoa, por outro, transporta consigo também um poder criativo e um potencial de crescimento. Segundo Jung, a pessoa que aceita a sombra já não depende de influências externas. Ela torna-se um indivíduo que confia na sua força interior e, assim, vive uma vida mais livre e independente. Este não é apenas um processo psicológico, mas também um despertar espiritual. Aceitar a sombra é uma viagem de iluminação que revela todo o potencial e profundidade do indivíduo. Em última análise, a pessoa alcança o seu verdadeiro eu ao reconhecer e integrar tanto a sua própria luz como a sua própria escuridão.
5. Viagem para a luz. Descobrir os lados brilhantes. A viagem para a luz é um dos passos mais importantes no processo de individualização de Carl Jung. Esta viagem ocorre após o processo de aceitação da sombra e de confronto com a escuridão interior e centra-se na descoberta, por parte do indivíduo, dos aspectos brilhantes que antes reprimia, empurrava para o subconsciente ou ignorava. Os aspectos brilhantes são aqueles que contêm o potencial, o poder criativo e a força interior do indivíduo, mas são geralmente reprimidos, negligenciados ou ignorados por não se conformarem com as normas da sociedade. A descoberta destes aspectos constitui a base para o amadurecimento espiritual do indivíduo e para o alcance do seu verdadeiro eu. No entanto, a viagem para a luz não é apenas uma elevação espiritual, mas também um processo de equilíbrio e integração interior. Segundo Jung, para que uma pessoa atinja o seu potencial máximo, tanto os seus aspectos sombrios como os brilhantes devem ser aceites. A viagem para a luz requer uma transformação significativa, tanto a nível individual como social. Descobrir os aspectos brilhantes de um indivíduo é geralmente o resultado do processo de autoconhecimento e de confronto com o seu poder pessoal. Quando uma pessoa encontra a luz, vê a melhor versão de si mesma e tem a oportunidade de a expressar ao mundo exterior. No entanto, este processo pode ser desafiante e complexo. O indivíduo pode ter sido prejudicado pelas pressões da sociedade, traumas passados e medos internos, e pode ter suprimido parte do seu potencial. Estas supressões prejudicam frequentemente a crença da pessoa na sua força interior e no seu verdadeiro eu. A viagem para a luz começa neste preciso ponto. O indivíduo aceita primeiro estes aspectos reprimidos e depois redescobre a sua própria luz. A viagem para a luz é uma espécie de descoberta interior e de liberdade pessoal. Jung define este processo como o indivíduo a tornar-se consciente do seu próprio potencial e a refletir esse potencial para o mundo. A descoberta dos lados positivos permite que os aspectos criativos do indivíduo surjam. As pessoas reprimem frequentemente os seus aspectos criativos, os seus pensamentos e sentimentos únicos, para se conformarem com as expectativas da sociedade. Estas supressões podem empurrar o indivíduo para um vazio interior. A viagem para a luz começa por preencher esse vazio. O indivíduo revela primeiro o seu potencial criativo e depois encontra formas de expressar essa criatividade ao mundo. A criatividade não se limita à arte. Os indivíduos podem ser criativos em todas as áreas. À medida que o indivíduo descobre a luz, sente não só o seu próprio potencial interior, mas também a sensação de estabelecer uma ligação universal e de se unir à humanidade. A iluminação atua como um guia na busca do indivíduo por significado espiritual. O indivíduo encontra o sentido da vida não só através das conquistas externas, mas também através do equilíbrio interior. A iluminação espiritual significa fazer as pazes com o próprio mundo interior e refletir essa paz no mundo exterior. Jung define este processo como uma espécie de integração. A iluminação cria equilíbrio e paz no mundo interior de uma pessoa, ao mesmo tempo que tem um efeito positivo no mundo exterior. A descoberta dos lados positivos é também o processo de cumprimento das próprias responsabilidades sociais. A viagem para a luz significa que o indivíduo transforma não só a si próprio, mas também o ambiente que o rodeia. À medida que o indivíduo descobre a sua luz interior, transfere também essa luz para os outros. A viagem para a luz é, em certo sentido, sobre a pessoa que serve um propósito maior. Ao refletir a sua luz para o mundo, o indivíduo inspira os outros e cria mudanças positivas na sociedade. Jung defende que a descoberta da própria luz pelo indivíduo não é apenas um desenvolvimento pessoal, mas também um contributo universal. Esta é uma forma de um indivíduo usar o seu poder interior não só para si, mas também para os outros. A viagem para a luz é um estágio de pico do processo de individualização. Esta viagem é o resultado de um indivíduo que descobre o seu potencial interior, poder criativo e iluminação espiritual.
A viagem para a luz é uma forma de uma pessoa encontrar a sua própria essência, aceitar o seu poder interior e lançar luz sobre o mundo. Este processo leva o indivíduo a viver uma vida mais livre, mais equilibrada e mais satisfeita. Segundo Jung, a viagem para a luz não é apenas uma descoberta pessoal, mas também o início de uma transformação social. À medida que o indivíduo descobre a sua luz, tem o poder de se transformar a si próprio e ao mundo. 6. Permate o self. Descobrir o verdadeiro self. O self é um dos conceitos mais profundos que Carl Jung trouxe para a psicologia e é considerado um dos objetivos finais do processo de individualização. Segundo Jung, o self é um conceito que abrange a verdadeira natureza, o ser interior e todo o potencial de uma pessoa. No entanto, descobrir este verdadeiro self requer uma viagem que dura uma vida inteira e um processo de evolução espiritual. O self não é apenas uma identidade ou um conjunto de características individuais. Pelo contrário, é uma busca de integridade e equilíbrio nas profundezas do nosso mundo interior, unindo todos os aspectos conscientes e inconscientes. À medida que uma pessoa descobre o seu self, não cresce apenas individualmente. Estabelece também um vínculo universal e une-se à humanidade. Esta descoberta é um despertar tanto no sentido pessoal como universal, revelando todo o potencial espiritual de uma pessoa. O self também significa que uma pessoa combina todos os seus aspectos sombrios e brilhantes para criar uma integridade interior superior. Segundo Jung, o indivíduo deve fazer as pazes não só com os seus aspectos conscientes, mas também com os seus aspectos subconscientes e sombrios. Aceitar a sombra e confrontar os aspectos obscuros faz parte do verdadeiro eu, pois o verdadeiro eu inclui não só os aspectos positivos e brilhantes, mas também os rejeitados e reprimidos. Quando uma pessoa faz as pazes com a sombra e os aspectos obscuros, pode alcançar todos os aspectos do seu potencial. Este é um processo de unificação interna. Estabelecer um equilíbrio entre a sombra e a luz permite à pessoa descobrir o seu verdadeiro eu. O verdadeiro eu encontra o seu pleno significado quando estas peças se juntam como um puzzle. Jung defende que alcançar o verdadeiro eu só é possível quando o indivíduo se aceita e se integra em todos os aspectos. Descobrir o verdadeiro eu exige também que a pessoa reveja os seus laços com a sociedade. A sociedade tem um efeito significativo na determinação do indivíduo sobre a sua identidade, valores e papel. No entanto, as pressões e normas da sociedade podem ser um obstáculo para que o indivíduo encontre a sua própria identidade única. Uma pessoa pode perder-se ou perder o seu verdadeiro eu para se conformar com as expectativas da sociedade. O verdadeiro eu refere-se ao indivíduo que vive em harmonia com os seus próprios valores, desejos e paixões interiores. Descobrir o verdadeiro eu é um ponto em que as interações externas se fundem com a verdade e a liberdade interiores. Descobrir o verdadeiro eu não é apenas uma viagem individual, mas também um processo de responsabilidade social. Quando uma pessoa descobre o seu verdadeiro eu, contribui mais profundamente, não só para a sua própria vida, mas também para as pessoas que a rodeiam e para a sociedade. O verdadeiro eu é uma viagem significativa não só para o indivíduo, mas também para a humanidade. Quando uma pessoa encontra equilíbrio e paz no seu mundo interior, reflete esse equilíbrio interno para o mundo exterior. Segundo Jung, alcançar o verdadeiro eu é estar em constante busca. Isto não é um fim, mas um começo. O indivíduo descobre sempre o seu verdadeiro eu mais profundamente, e esta descoberta leva a uma compreensão mais profunda do sentido da vida. O verdadeiro eu aumenta a capacidade do indivíduo para compreender e ter empatia não só consigo próprio, mas também com toda a humanidade. Jung afirma que a descoberta do seu verdadeiro eu levará à sabedoria universal e à compreensão profunda. Isto permite ao indivíduo compreender-se a si próprio e aos outros a um nível mais profundo, ver o mundo de uma perspectiva diferente e estabelecer um vínculo mais forte com a humanidade. O verdadeiro eu, para além da aceitação de si mesmo, cria um sentido de unidade espiritual ao conectar-se com toda a humanidade. Segundo Jung,
Quem descobre o verdadeiro eu também se une a um nível universal com um sentido de totalidade interior. Este é um processo em que a pessoa aceita tanto o seu potencial interior como as suas responsabilidades sociais e se integra nestes dois níveis. O verdadeiro eu não é apenas uma descoberta individual, mas também uma viagem de transformação interior e de ligação universal. Segundo Jung, a descoberta do verdadeiro eu é um processo em que a pessoa combina todo o seu potencial, os seus aspectos obscuros e luminosos, os seus aspectos conscientes e inconscientes para criar uma totalidade interior. Esta viagem permite à pessoa encontrar o seu poder e liberdade interiores, descobrir o sentido da vida e cumprir as suas responsabilidades sociais. O verdadeiro eu, enquanto processo evolutivo dinâmico e contínuo, permite ao indivíduo viver uma vida mais profunda, tanto a nível pessoal como social. 7. Liberdade. Para além dos fatores externos. A liberdade é um dos conceitos mais importantes no processo de individualização de Carl Jung. Jung define a liberdade não só como independência de fatores externos, mas também expressa uma profunda libertação no mundo interior do indivíduo. No mundo externo, as normas da sociedade, as expectativas familiares, as pressões econômicas e outros fatores sociais moldam a vida do indivíduo. No entanto, a liberdade é a capacidade de ir além desses fatores externos. A verdadeira liberdade começa com o indivíduo a conhecer-se e a descobrir os seus próprios valores e desejos internos. Quando o indivíduo se liberta das imposições da sociedade, começa a moldar a sua própria vida, de acordo com as suas verdades interiores e identidade única. Segundo Jung, este tipo de liberdade é possível quando o indivíduo encontra o seu verdadeiro eu e se mantém fiel a ele. Os fatores externos são forças poderosas que determinam o que o indivíduo pode escolher e o que pode rejeitar na vida. A sociedade, a família, a cultura e outras estruturas sociais moldam o estilo de vida, as crenças e até as reações emocionais do indivíduo. Estas pressões externas confinam o indivíduo a um determinado estilo de vida e restringem a sua liberdade. Muitas pessoas identificam-se tanto com estas pressões que tentam corresponder às expectativas de vida dos outros, afastando-se da sua própria identidade. No entanto, a verdadeira liberdade requer a capacidade de ir além destes padrões e expectativas externas. Segundo Jung, um indivíduo só pode alcançar a liberdade quando se conhece e se mantém fiel aos seus próprios valores internos. Este processo permite ao indivíduo conquistar a independência interior em relação ao mundo exterior, bem como alcançar um equilíbrio profundo no seu próprio mundo interior. A liberdade interior exige que o indivíduo enfrente a sua própria sombra, resolva os seus conflitos interiores e alcance os seus desejos mais profundos. Esta liberdade é independente do mundo externo, porque o indivíduo adquiriu a capacidade de alcançar o equilíbrio interior independentemente dos fatores externos. Este tipo de liberdade não é apenas independência física e mental, mas também libertação espiritual. Liberdade para além dos fatores externos significa estar livre de pressões sociais. A sociedade estabelece determinadas regras sobre a forma como os indivíduos devem pensar, sentir e agir. A liberdade permite também que as pessoas estabeleçam uma ligação universal mais ampla. Um indivíduo que consegue ir além dos fatores externos começa a ver-se não só como um indivíduo, mas também como um ser universal. Segundo Jung, quando um indivíduo se torna livre, sente-se ligado a toda a humanidade. Esta ligação permite que a pessoa desenvolva um sentido de significado e responsabilidade universais. O indivíduo não se vê como um ser separado da sociedade e dos outros indivíduos. Pelo contrário, uma pessoa liberta estabelece uma ligação profunda com toda a humanidade e com a natureza. Esta ligação acarreta a responsabilidade do indivíduo em defender não só a sua própria liberdade, mas também a liberdade comum da humanidade. A liberdade não é apenas um direito individual, mas também uma obrigação social. À medida que o indivíduo conquista a sua liberdade,
transporta o desejo de a partilhar com os outros e de os libertar também. Outra dimensão da liberdade é que o indivíduo pode compreender o sentido da vida mais profundamente. Para além dos limites impostos pela sociedade, a pessoa descobre o sentido da sua própria vida. Segundo Jung, a verdadeira liberdade não é apenas o processo de existir, mas de ser conscientemente. Uma pessoa vai além dos papéis sociais, dos interesses econômicos ou das pressões familiares, e encontra o propósito, a direção e o sentido da sua vida na sua própria viagem interior. Esta liberdade não é apenas uma busca individual, mas também universal de significado. Um indivíduo liberto molda a vida de acordo com as suas próprias verdades interiores, procura um significado profundo a cada passo e inspira os outros ao refletir esse significado para o mundo. A liberdade é uma evolução que ocorre não só para além dos fatores externos, mas também no mundo interior do indivíduo. Segundo Jung, a liberdade começa com a descoberta da própria identidade e dos próprios valores, libertando-se das pressões sociais e culturais. Esta liberdade exige que o indivíduo crie equilíbrio e responsabilidade no seu mundo interior e aceite o seu próprio poder interior. A verdadeira liberdade combina-se com um sentido de responsabilidade individual e universal, e encaminha a pessoa para questionar não só a sua própria vida, mas também os seus laços com toda a humanidade. Uma pessoa liberta começa a viver uma vida mais profunda e significativa, tanto a nível interno como social. 8. Conclusão. Escolher-se a si mesmo e encontrar o equilíbrio. A conclusão é a fase mais profunda da transformação psicológica e espiritual que Carl Jung definiu como o objetivo final do processo de individualização. Durante este processo, o indivíduo reconhece, aceita e integra as contradições internas, os lados obscuros, as máscaras criadas pelos papéis sociais e os desejos inconscientes que encontrou ao longo da vida. A conclusão ocorre quando estas partes se tornam um todo harmonioso. A pessoa já não é apenas um indivíduo, mas um ser que conquistou a integridade, se estabeleceu no seu próprio centro e amadureceu espiritualmente. A expressão de Jung, escolher-se a si próprio, não é apenas uma escolha egocêntrica neste momento. Pelo contrário, é a determinação de uma pessoa em viver em harmonia com uma ordem universal, mantendo-se fiel à sua própria verdade. Este é um estado de consciência que aprendeu a confiar na sua bússola interior em detrimento da orientação do mundo externo. Escolher-se a si mesmo significa ir além dos papéis, expectativas e padrões externos e abraçar a sabedoria da sua própria existência. O indivíduo atinge um nível de consciência que não só sabe o que quer, como também compreende por que o quer. Nas palavras de Jung, a pessoa livra-se das suas máscaras e encontra a sua própria essência. Este encontro ocorre geralmente no final de um processo doloroso. A pessoa precisa primeiro de ver a sua sombra, aceitá-la, depois descobrir a luz interior e, finalmente, equilibrar estes opostos. Este equilíbrio não é um estado estático, mas uma harmonia dinâmica. A completude é um estado de consciência em que cada peça se encaixa. O que falta e o que é excesso são percebidos, e os mundos interno e externo já não estão em conflito, mas em interação mútua. Nesta altura, o indivíduo fez as pazes consigo mesmo, libertou-se dos fardos do passado e começou a agir com a sua intuição interior em vez dos instintos externos, voltando-se para o futuro. O caos do mundo externo já não abala o mundo interno do indivíduo, porque a pessoa encontrou o seu próprio centro. Este estágio, a que Jung chama maturidade psicológica, é o estado em que a pessoa encontra a paz existencial, vive sem sentir necessidade de provar nada a ninguém e vive uma vida em harmonia e honestidade com a sua própria realidade. O indivíduo já não procura a aprovação da sociedade, pois a sua própria consciência e alma são a sua bússola. Nem o sucesso, nem o estatuto determinam o valor de uma pessoa. A profunda ligação que ela estabelece com o seu verdadeiro eu torna-se a fonte do seu verdadeiro poder e paz. Encontrar o equilíbrio é o fluxo equilibrado de todas as energias vitais. Na abordagem arquetípica de Jung,
O casamento interno da anima e do animus, a harmonia entre a consciência e a inconsciência e a aceitação da sombra e da luz criam integridade no mundo interior do indivíduo. Esta integridade representa não só a saúde psicológica, mas também a maturidade espiritual. Um indivíduo completo já não é fragmentado, sabe o que faz e por quê, o que procura e o que está em consonância com a sua própria verdade. Já não vive como um papel, mas como um ser. Isto confere ao indivíduo não só liberdade pessoal, mas também um sentido universal do dever. Um indivíduo que se escolheu a si próprio sente a responsabilidade interior de contribuir para a humanidade, de deixar uma marca no mundo e de convocar os outros para a sua própria verdade. A expressão "isto é o que acontece quando finalmente se escolhe a si mesmo acima de tudo" não só glorifica as preferências pessoais do indivíduo, como descreve a transformação mais profunda que uma pessoa deve sofrer na sua jornada evolutiva e espiritual. No sistema de Carl Jung, a completude não é um destino, mas a descoberta de um centro interior. Neste centro, a pessoa continua a sua vida livre de conflitos internos, pressões externas e confusão de identidade. Ela já não é apenas um indivíduo, mas um exemplo de integridade, um ser que está em paz com a sua própria sombra, que reconheceu a sua própria luz e que pode transportar estes dois aspectos em harmonia. Isto é verdadeiramente escolher-se a si mesmo e completar-se na aventura de ser humano. Neste vídeo, falamos sobre as coisas que provavelmente acontecerão quando finalmente se escolher a si próprio acima de tudo. Não se esqueça de subscrever o nosso canal para mais conteúdo. Se nos quiser apoiar pagando, pode tornar-se membro, clicando no botão participar. Adeus e até ao nosso próximo vídeo. Obrigado.